Glória a Deus, bendito seja Cristo Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder e toda exaltação. Amém? Eu sou seu amigo, seu irmão fã, aqui do canal Iluminados pela Graça. Quero agradecer a sua participação, seus comentários de todos os lugares do Brasil, aonde tiver um iluminado do canal, aí em Cristo Jesus, receba a minha gratidão, a minha saudação, que a paz de Cristo, a graça de Cristo inunde teu conhecimento, te abençoando de maneira grandiosa para a glória de Deus. Eu conto com o teu like, conto com a tua inscrição e também eu te peço que você, que é do canal, compartilha aí esta mensagem do irmão Van. Se você percebe que que identifica com a verdade, se você percebe que realmente é da graça, esse assunto é da graça, é da nova aliança, da nova dispensação, que eu estou te abençoando através desse estudo e que vai te fazer bem, que está te fazendo bem, você manda para um amigo seu, uma amiga, um irmão, uma irmã, um parente, alguém que quer desfrutar também do conhecimento da graça. Nós estamos estudando sobre os últimos dias da antiga dispensação. Então, conto com a tua participação e com a tua ajuda. Amém? Glória a Deus. Você se inscreve e compartilha aí esta mensagem à vontade para a glória de Deus. A todos os irmãos e irmãs dos quatro cantos deste Brasil grande, receba o meu abraço aqui do seu amigo de Cabedelo da Paraíba, e que Cristo abra cada dia mais o teu entendimento, te trazendo conhecimento da verdade na graça de Cristo Jesus. Vamos lá? Então vamos dar continuidade. A nova dispensação, presta bem atenção aqui agora, irmão, presta atenção. A nova dispensação, ela foi feita na cruz do Calvário. Eu falei isso aqui no Evangelho de João, mostrei isso. Eu gosto sempre de lembrar, trazer o último assunto para você se ligar e dizer, opa, realmente terminou ali. Então, a nova dispensação, ela começou aqui, ó, versículo 28, João, ano 33, da primeira era cristã, do primeiro século. Olha as últimas palavras de Jesus. Jesus sabia que sua missão havia terminado e para cumprir as escrituras disse, estou com sede. O 29, havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Agora o 30, olha o 30, depois de prová-la, Jesus disse, está consumado, então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Deixa eu ver aqui algumas outras versões sobre este aqui. Corrigida Fiel diz que, inclinando, aqui ó, está consumado. Jesus disse, está consumado. Vamos ver outra versão. King James atualizada, ele diz, Jesus disse, está consumado. Olha só, tá vendo? E também, internacional, ele diz, está consumado. E voltando aqui para a nossa versão transformadora, depois de prová-la, Jesus disse, está consumado. Amém? No próximo vídeo, que esse não vai dar tempo, no próximo estudo, eu vou trazer para você olha, você vai ficar agraciado quando eu falar sobre isso aqui, ó, está consumado, ou o fim do século, o fim daquela era, o fim do mundo, no próximo vídeo, que não vai dar tempo eu falar esse. Então aqui, quando Jesus disse está consumado, ele consumou a antiga aliança, o antigo pacto, a lei de Moisés, e daqui para frente é graça, favor imerecido, pelo sangue de Cristo.
a purificação, a salvação, a santificação, seria agora tudo por intermédio, né, do sacrifício de Cristo Jesus no Calvário, no madeiro. Então, Deus agora aceitou único e para sempre só este sacrifício. Então, daqui para trás era a lei, batismo com água, jejum, purificação, sacrifício, era dízimo. Daqui para os dias de hoje, para frente da cruz, anos 70, anos 80, anos 100, ano 1000, ano 2000, ano 10.000, graça de Cristo Jesus, sem mérito nenhum, sem participação nenhuma, nem de batismo com água, nem de santa ceia, nem de jejum, nem do dízimo, nem de voto, nada disso na minha e na tua vida vai acrescentar mais nada. Isto ficou na antiga dispensação. Beleza? Tranquilidade? Então, tudo se fechou, tudo se cumpriu no ano 70, aqui ano 33, e a velha dispensação, ela perdurou, ela durou até o ano 70. Por quê? Porque Jesus profetizou isto aqui, ó. Então, aqui se cumpre a antiga dispensação, mas ainda restava algo, né, da antiga dispensação, do antigo pacto, que deveria ter o seu término. Não poderia ficar, detalhe importante, não poderia ficar nada da antiga dispensação na nova, da antiga aliança na nova. Nova, é perfeita para sempre. Então, algo que ainda restava a ser destruído, né, e foi concluído no final dos últimos dias, ou da antiga dispensação. E o que é que faltava ter o seu término, a sua conclusão, o seu fim? Isto aqui. Mateus capítulo 24, vamos lá para Mateus capítulo de número 24, e o versículo de número 24, 1 e 2. Olha, quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício, do templo. 2. Ele, porém, disse: estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Jesus se referindo às maravilhas, né, das construções, né, deste templo. E os discípulos perguntaram a Jesus: e esse templo tão magnífico, tão esplendor, né, tão perfeito aos nossos olhos, né, essas pedras preciosas? Jesus disse: eu garanto a vocês, eu digo a verdade, eu confirmo a vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, este templo foi o único objeto que seria derrubado, teria o seu fim, o seu término, tanto da lei, da antiga dispensação, que seria a conclusão quando Cristo voltou em 70, o templo seria o sinal de que a lei de Moisés caiu por terra, terminou com a queda do templo. Então Jesus estava dizendo aos judeus que o seu maior orgulho, o maior patrimônio dos judeus, né, que era o templo, onde tinha os sacrifícios, né, o batismo com água, onde fazia todo aquele cerimonialismo, os sacrifícios de animais, de sangue e uma série de outras cerimônias. Este orgulho dos judeus
tinha que cair, porque não poderia restar nada da antiga aliança, do antigo pacto, da antiga dispensação mosaica. Ela não poderia romper a nova, ou seja, tudo teria que ficar no passado, na antiga aliança. Então, o templo foi o último objeto, o último desejo dos judeus, o último orgulho dos judeus que caiu no ano 70. É verdade isto? Sim. Versículo 34. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas estas coisas tenham acontecido. Então, esta geração não passará até que Jesus volte certo? Até que Jesus volte e ele, porém, disse: estão vendo todas estas construções e o templo caia por terra. Então, isto aconteceu no ano 70, ok? Então, na cruz, Jesus cumpre a lei e as figuras da antiga dispensação, meu irmão. Na cruz do Calvário, aqui, isso é muito importante, A religião não pode ensinar isso, senão, vai cair o número na escolinha dominical, vai cair o número na tal da Santa Ceia, que de santa não tem nada, né? Há uma divergência tão grande, né? Criança não pode participar, quem não é casado não pode participar, quem está em pecado não pode participar, quem falou um palavrão não pode participar. É ou não é? E é santa. Então, na cruz do Calvário, presta bem atenção aqui, versículo 30, aqui, quando ele diz aqui, depois por vários, Jesus disse: está consumado. Antes de morrer, Jesus consumou a antiga aliança, o antigo pacto, a antiga dispensação. Agora, aqui na cruz, Jesus cumpre a lei, as figuras da lei, da antiga dispensação. Então aqui, olha o que aconteceu aqui na cruz, aconteceu isto aqui, Quando ele diz está consumado, aconteceu isto. Hebreus, né? Hebreus, deixa eu botar aqui, capítulo 9, versículo 1. Pronto, ele consumou isso aqui, Hebreus, ano 62. Ele consumou isso aqui. A primeira aliança tinha regras para a adoção, para a adoração, bem como um santuário terreno, a adoração terrena. Já não mais precisamos de templo para adorar a Cristo. Porque no Calvário, quando ele disse tetelestai, ele consumou aquilo ali, aí disse: agora os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em lugar, e isto sem templo, sem quatro paredes, em qualquer lugar do mundo você adora a Deus. Isto, agora, então a primeira aliança tinha regras para adoração, cheio de regra. Jesus quebrou no Calvário esta regra. Aí ele vem aqui, versículo 9 agora, capítulo 9, versículo 9. Versículo 9, ele diz: essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Então, essas regrazinhas de sacrifícios, de sacerdote, né? Aqui, sacerdotes. Então, esses sacrifícios que eles apresentavam no templo caiu por terra. Jesus aboliu, né? Consumou na cruz do Calvário, quando ele disse tetelestai. Outra coisa, versículo 23, versículo 23. Assim,
as apresentações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com o sangue de animais. Assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com o sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores. Presta atenção aqui. Agora, 24. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera apresentação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. 25. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente como sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entram no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Olha como era feito o sacrifício, a purificação dos pecados. 26. Se fosse assim, olha o que Cristo fez na cruz por mim e por você. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ano 62, eles estavam no fim dos tempos. Fim dos tempos, doutor, fim dos tempos, aqui, doutor, é para aquela geração de Paulo, de Pedro, de João. Eles estavam no finzinho dos tempos, nos últimos dias daquela geração de Jesus. Não passará esta geração, fim dos tempos, daquele aion. Aí sim, como Paulo diz, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado diante de sua própria morte em sacrifício. Presta atenção no que Cristo fez na cruz do Calvário. Jesus estava no ano 33, quando ele entregou o seu Espírito e derramou seu sangue para purificar os pecados, a maldição dos judeus. Certo? E isso nos beneficiou aos gentios. Agora, no fim dos tempos, eu vou falar isso aqui, talvez no próximo vídeo já dá para entrar sobre isso aqui, muito bom. Se você não perder, você vai ser abençoado no conhecimento, através da graça de Cristo Jesus. Então, no fim dos tempos, Hebreus, ano 62 do primeiro século, Paulo diz fim dos tempos. Por quê? Porque Paulo estava avisando o ano 70, quando o templo iria cair. Ali foi o fim dos tempos. Ali foi a consumação daquele século. Ali terminou a lei completa de Moisés. Beleza? Tranquilo? Então, eles estavam, anos 60, 62, do primeiro século. Paulo estava escrevendo e orientando os judeus, seus contemporâneos do ano 62, dizendo que no fim dos tempos Jesus apareceu como um ser humano, filho de Deus, um judeu de um corpo de carne e de sangue, de uma vez por todas. Jesus fez para remover o quê? O pecado diante da sua própria morte em sacrifício. E ponto final. Entendeu aí, doutor da lei? Entendeu? Qualquer coisa, o senhor vem para cá, leia isto aqui. Aí o senhor faz, mas isso aqui tem tanta interpretação, meus irmãos. Isto aqui tem tanto achismo, tem tanto reboleixo aqui, tem tanta coisa aqui, isso aqui dá pano de manga para os futuristas. Não, Jesus não removeu o pecado, não. Jesus não removeu o pecado. Por quê? Santa Ceia. Quem tiver pecado, levante a mão e venha pedir perdão. Aí diz,
Irmãos, o irmão está cheio de pecado. Jesus não removeu o pecado da religião evangélica. Jesus não removeu o pecado. Jesus não removeu o pecado da religião Testemunha de Jeová. Jesus não removeu o pecado. Jesus não removeu, não tirou o pecado dos adventistas do sétimo dia. Jesus não removeu o pecado. Por quê? Porque eles não creem no sacrifício de Cristo Jesus. Eles precisam guardar o sábado, eles precisam fazer promessa, eles precisam fazer jejum para se santificar, eles precisam pedir perdão ao sumo sacerdote, ao pastor superior, eles precisam dar dízimo, eles precisam participar de pãozinho e suquinho de uva. Para quê? Para remover pecado. Mas não, meu irmão. No sacrifício, no madeiro, o sangue de Jesus Cristo removeu o pecado dos judeus e nós recebemos esta bênção por herança, né? Por escolha divina. Bom, vamos aqui, caminhando devagarinho. Versículo 25, 27 agora. Não, até o 26, até o 26. Amém? Então, Jesus removeu o pecado na cruz, tetelestai, termina a antiga aliança, sacrifício de lei, cerimonialismo, termina ali e começa uma nova aliança, sem pecado. Amém? A você do canal, eita glória, amém, glória a Jesus. Tem mais, capítulo 10, versículo 11 de Hebreus. Hebreus é uma lição de vida para quem está na graça, mas para quem está na desgraça da religião, Hebreus não é bom ler Hebreus não, porque você se converte a Cristo, ao Cristo ressuscitado. Então, capítulo 10, versículo 11 de Hebreus, capítulo 10, versículo 11 diz, do 11 ao 14, o sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Sim ou não? É assim ou não é? É. Os pastores, é você tirar os sacerdotes e coloca os pastores. Os pastores se apresentam todos os dias, culto de oração, culto de jejum, culto de Santa Ceia, culto de louvor, culto das senhoras, culto dos homens, culto da criança, culto do recém-nascido, culto de quem vai nascer, culto para quem está vivo, culto para quem morreu, culto para o cachorro, culto para os animais, culto para a árvore, culto para a flor, culto para o sol, culto para a lua. É assim ou não é? É culto todo dia e toda hora. Remove pecado? Não remove. Por causa da ignorância. Os pastores se apresentam, né? Ou os pastores se apresentam todos os dias na igreja, que é o templo, que eles chamam de igreja, para realizar os serviços. Hoje é culto de Santa Ceia, irmão, prepara tudo. Hoje é culto dos senhores, culto das senhoras, culto das irmãs, culto dos irmãos, culto do vizinho, culto dos avós. É culto para tudo quanto é lugar. Agora, todo culto, é assim ou não é? É para realizar os serviços sagrados. Sagrado, pastorzinho, né? Gravatinha, sapatinho preto e uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço. E oferece repetidamente os mesmos sacrifícios. Jejum, uma semana de jejum, 7 dias de jejum, 50 dias de jejum, 30 dias de jejum, que nunca podem remover os pecados. Vai secar e não vai remover pecado porque você não quer entender a verdade. Fica aí preso no sistema legalista. Fica aí preso no dízimo, preso na Santa Ceia, preso no batismo nas águas, preso no jejum. E nunca você vai ter certeza de que seus pecados foram perdoados e apagados na cruz do Calvário. Quando você descobre esta verdade, meu irmão e minha irmã, você dá pulos de alegria. Bom, vamos aqui, isso é só o começo de Hebreus capítulo 10.
Agora, versículo 11. O 12. Então entenda isso aqui. Os pastores fazem culto todos os dias, jejum, oração, sacrifício, santa ceia, é o culto do sábado, o culto do domingo, o culto da segunda, o culto de portas abertas, o culto de portas fechadas, o culto, e nunca podem remover os pecados. 12. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único Cristo no Calvário, na cruz, único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, perfeito para sempre, pelos pecados. 13. Jesus, o único sacrifício pelos pecados. E ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Isso aqui aconteceu. Paulo diz em Efésios, Colossenses, que todos os inimigos de Cristo estão debaixo dos pés dele na igreja, da igreja. 14, porque mediante essa única oferta de quem? Dos pastores, de culto de jejum, do culto de portas abertas, do culto do amigo, não, do culto da Santa Ceia, tirou os pecados, né? Não, doutor, não dá. Porque Jesus, mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Quando você é liberto na mente, você torna-se perfeito por causa do sacrifício de Cristo. Única oferta de Cristo, ele tornou na cruz você e eu e todo aquele que crê, né, no sacrifício de Cristo, ele nos tornou perfeito para sempre. Perfeito para sempre, doutor. Doutor, leia isso na sua escolinha dominical. Mas, é um porém aqui, doutor. Perdão. Se o senhor lê esta verdade na sua escolinha dominical, sabatinal e salão do reino, o senhor vai perder viagens, vai deixar de viajar para o Egito, para as Europas, vai deixar de conhecer o Brasil todinho de graça, pelos dízimos dos outros, né? Pelos que sustentam suas viagens, né? Suas mordomias, né? Seus belos prazeres. O senhor vai deixar de ir a Israel, conhecer lá, né, o túmulo de Pedro, de Paulo, de João, a cova que Jesus ficou lá. O senhor vai deixar de viajar, doutor, se o senhor dizer na escolinha dominical de que o sacrifício de Cristo aperfeiçoou. Se aperfeiçoou, meu irmão, presta atenção aqui. Se nós somos aperfeiçoados, para que eu vou tomar um banho de água? Segundo, se eu estou perfeito, meu espírito está perfeito, para que eu vou tomar um pedacinho de pão, suquinho de uva? Para quê? Para ter comunhão com Deus? Tenho comunhão com Deus na minha oração. A minha vida é uma comunhão com Deus. Se eu recebi a perfeição no espírito, para que eu vou fazer jejum? Se meu espírito está... Não, eu vou fazer jejum para ficar perfeito. Mas não, meu irmão. Cuidado para não morrer. Cuidado para não morrer. Então, se você está perfeito, é louvar a Deus, vai louvar a Deus, vai agradecer a Deus pelo teu conhecimento, vai servir a Deus nas boas obras que Ele preparou, não você, pelo teu jejum, pelo teu pastor que indica, não. Ele mesmo preparou as boas obras para que eu e você andássemos e andemos nelas, para a glória dEle. Amém? Porque mediante essa única oferta no Calvário de Jesus, Ele tornou perfeito para sempre os que estão sendo aperfeiçoados. Amém? Aqui também nós temos versículo 17 agora. Versículo 17 diz: e acrescenta, e nunca mais
me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Quem disse isso foi Deus. Ou não está escrito assim? E nunca mais me lembrarei dos seus pecados, né? E nem dos seus atos de desobediência. Santa Ceia, culto de Santa Ceia, terra, mistério. Irmãos, a Bíblia diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O irmão que falou mal da esposa está em pecado. A esposa que falou um palavrão está em pecado, né? O jovem que passou ali e brigou com outro jovem na rua está em pecado. Oh, glória! Então, irmão, é noite de Santa Ceia, é noite de espiritual, é noite de pedir perdão pelos seus pecados. Olha o texto. E acrescenta: nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Aplica isso, doutor, na tua escolinha dominical. Fala a verdade. Deixe de enganar os crentes. E crentes, parem de ser enganados. Deixe de ser bobo, de ser levado, pagar um patamar muito alto para os pastores no dia de hoje. É muito dinheiro. Um salário de 10 mil reais, 20 mil, 30 mil reais, para falar aquilo que a Bíblia não fala, para ensinar heresias e dizer que eu e você, que a igreja tem pecado. Pelo amor de Jesus Cristo. Vamos continuar aqui. Versículo 18. Onde os pecados foram perdoados, na cruz, já não há necessidade de oferecer mais sacrifício. O sacrifício que você faz do seu jejum, do seu voto, do seu dízimo, do guarda de sábado, qualquer sacrifício é anulado, foi anulado na cruz. Não tem validade, não tem força, não tem vigor, não tem poder nenhum. Não adianta. O sacrifício foi o de Cristo na cruz do Calvário. Aplique isso, fale isso aos seus alunos na escolinha dominical. E 18, ok? Agora vamos aqui, capítulo 10, né? Capítulo 10, voltando aqui para o versículo 1. Ele diz: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir. Então, coisas boas ainda estavam para vir, depois do sacrifício de Cristo. A lei, Jesus consumou ela na cruz. Versículo 14, 10, 14. Ele diz: 14, porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Versículo de número 17. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos desobedientes. Está aqui. Então, esse sacrifício de Cristo nos tornou perfeito para sempre. Foi na cruz, foi aqui, ó. João, foi através desse sacrifício, e nem o meu nem o teu, que é trapo de imundície, que é um pedaço de pano sujo. Está aqui, ó, João capítulo 19, olha onde foi feito isso aqui, ó, onde ele perdoou os pecados. Versículo 30, aqui, ó, depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça, entregou o Espírito e voltou para o Pai. Está consumado. A antiga aliança parou aqui, terminou aqui, foi desfeita aqui, foi apagada aqui. Daqui para frente, novo pacto, nova aliança, nova dispensação. Tranquilo? Então, os discípulos e a igreja do primeiro século, os discípulos e a igreja do primeiro século estavam, sim, vivendo e anunciando os últimos dias daquela era, daquele aion, daquela dispensação que terminou em 70. O nascimento de Jesus e sua apresentação a Israel, preste bem atenção aqui agora,
o nascimento de Jesus e sua apresentação a Israel como Messias, isso anunciava aos judeus que esta era a era deles, eles poderiam dizer, esta era, este século, este aion, esta era, esta dispensação, a dispensação dele, a antiga dispensação, ou o mundo judaico estava acabando. É o que Paulo diz lá em Hebreus capítulo 10. Ou seja, estava chegando ao fim. Preste atenção aqui, eu vou lhe dar uma sequência de versículos e vou parar aqui mais este vídeo para entrar no próximo estudo. Olha o que é que isso aqui aconteceu. Eu vou provar para você que os futuristas pegam estes versículos que eu vou lançar e jogam para 3.000. Agora é 3.000. 2.000. Ele diz que Jesus não vem mais em 2.000. Por quê? Porque está tudo muito bem, está tudo muito bom, está tudo legal, está tudo beleza. Jesus não vem mais este ano. Porque eles estão esperando o princípio de dores e depois de quase mais de 200, 300 anos, já estão anunciando por aí, a grande tribulação, né? Depois da grande tribulação, Jesus vai demorar mais um pouquinho, mais uns 500 anos. Lá para 1.000 anos, daqui a mais um ano, 3.000, Jesus vem. Se eles estão dizendo, porque não querem aceitar se dobrar diante da verdade. Olhe esses versículos aqui, Mateus, olha o que diz Mateus, capítulo 13, versículo 39. 13 e 39. Presta bem atenção aqui nesse versículo. O inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Eu quero destacar para você isto aqui, ó. Fim dos tempos. Quando terminou isto aqui? Fim dos tempos. Os doutores da lei sabem, mas eles não podem falar isso. Eles não são doidos de falar isso aqui, não. Fim dos tempos. Eu tenho assistido vários vídeos em canais de YouTube, no YouTube, diversos canais, diversos pastores, doutores, e eles ensinam que os fins dos tempos estão chegando, é chegado o fim dos tempos. Igreja, desperta a terra, é chegado o fim dos tempos. E eu vou provar, eu aqui, o seu irmãozinho, Van, vai provar para eles que o fim dos tempos terminou aqui, ó, exatamente aqui, ó. Mateus 24, 34, terminou aqui, ó. Até que todas estas coisas tenham acontecido. Quando? É no fim desta geração. No fim da geração de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Jesus, de Pedro, de Paulo. O fim daquela geração aconteceu exatamente isto aqui, ó. Capítulo 13, versículo 39. Isto aqui, fim dos tempos, terminou em 70. Tem mais. Versículo 40, olha. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. Versículo 49. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. Vou falar sobre isso aqui, ó. Fim dos tempos. Preste bem atenção aí. Primeiro, agora veja aqui, ó, olha só. Mateus, né? Ainda Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha o que Jesus, olha a pegadinha que tem aqui.
Olha, uma revelação que eu não vou falar no próximo vídeo, que tem aqui nesse versículo aqui, ó. Olha o que Jesus disse, vê se você consegue descobrir sobre o fim dos tempos, se era para os nossos dias ou para os dias dele. Quem estava mais perto do fim do tempo, eles ou nós? O fim dos tempos chegou para eles ou vai chegar para nós? Segundo os pastores religiosos. Presta atenção aqui, ó. Aqui, ó. E lembrem-se disso. Jesus dizendo, estou sempre com vocês. Até quando? Quando é que Jesus estava com eles? Até o fim dos tempos. Jesus disse que estaria, presta atenção aqui. Jesus disse ou não disse? Disse. Jesus disse que estaria com vocês quem? Com os discípulos. Ano 30, 33 aqui. Isso. Jesus disse que estaria com os discípulos até o fim dos tempos. Quando foi o fim dos tempos que Jesus disse que estaria com eles até o fim dos tempos? Tem mais? Tem mais. Agora perceba que o fim dos tempos estava muito próximo para eles, do primeiro século. Olha, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios capítulo 10, olha como o fim do tempo estava muito próximo deles. Versículo 11. Essas coisas que aconteceram a eles, aos pais, Moisés, você lê o contexto que você entende. Nos servem, ano 55, eles, primeiro século, Paulo está dizendo ele e os irmãos contemporâneos. Para nós não, doutor, para eles, nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós do primeiro século, do ano 55, contemporâneos de Paulo, a igreja de Paulo, contemporâneo para nós, eles do primeiro século, que vivemos, presta atenção aqui, quem estava vivendo o fim dos tempos? Nós do século 21 ou eles do primeiro século? Olha o texto. Para nós que vivemos ano 55, primeiro século. Paulo disse, nós, eu e os demais irmãos contemporâneos, meus irmãos que estão vivos no primeiro século do ano 51, para nós que vivemos no fim dos tempos. Quem estava vivendo no fim dos tempos? Eles ou nós? Doutor, responda aí, por favor. Agora, Hebreus, para a gente fechar aqui, capítulo 9, versículo 26. Esse assunto aqui é tremendo. Esse assunto aqui vai mexer com a fé dos religiosos. Aonde esse vídeo, você do canal, meu irmão, minha irmã, você do canal Iluminados que me assiste, aonde você enviar a partir desse vídeo, e o próximo vídeo vai mexer com o entendimento dos religiosos, dos futuristas. Eles vão começar a criar dúvida. Peraí, o fim dos séculos, Paulo diz, nós que estamos vivendo o fim dos séculos, estava chegando, estava terminando aquele aion. Quando eu falar para você o aion, o que foi um aion, uma era, preste atenção aqui, 1 Coríntios, olha o que é que Paulo fala, 1 Coríntios, que diz, por isso, Hebreus, capítulo 9, versículo 26.
A gente fechar esse. 9:26. Se fosse assim, Jesus precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ano 62, o templo caiu em 70. O templo significou para os judeus o fim daquele aion. O templo, quando caiu, significou para os judeus o fim daquela era. O templo, quando caiu, significou para os judeus o fim daquela antiga dispensação. O templo, quando caiu no ano 70, significou para os judeus o fim da lei. Agora você vai entender quando Paulo diz: se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo, mas agora, no fim dos tempos, ano 62, para a queda do templo, em 70, quem estava no fim? Eles ou os testemunhas de Jeová? Quem estava vivendo no fim? Ele ou a religião evangélica? Quem estava vivendo o fim? Eles ou o adventismo do sétimo dia? O fim, mas agora, Paulo, olha só o verbo agora, mas olha a expressão, olha a força da palavra. Mas agora, para nós, no ano 62, estamos no fim dos tempos. Ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. Conto com você. Olha, no próximo estudo, aliás, você não pode perder nenhuma sequência desse estudo. Desde o começo, fim dos tempos, fim da era, nova dispensação, os últimos dias, tudo faz parte do fim da era mosaica, que terminou no ano 70 com a queda do templo. Então conto com você, ajuda teu irmão, vai, ajuda aqui, ajuda agora, você me ajuda, dá o like, se inscreva no canal e compartilha, manda essa mensagem aí, manda com força para todos os irmãos e irmãs, religiosos ou não, que ele quer uma mensagem da graça, manda o irmão Van aí para a glória de Deus. Amanhã tem mais, né? Amanhã nós vamos concluir isto aqui e falar sobre os discípulos e a igreja dos discípulos do primeiro século estavam vivendo os últimos dias daquela era, aqui ó, daquela era, daquele aion, daquela dispensação. Então no próximo, olha, meu irmão, minha irmã, no próximo estudo, no próximo vídeo, eu vou começar a falar sobre isto aqui, ó. Pensa num estudo abençoado que você vai ouvir dentro do grego. O que é que significa isto aqui, ó? Aion, 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 fim dos tempos, ou seja, cintileias, tu aionos, aqui ó, no fim, cintileias, tu aionos. O que significa isso? Irmão, isso muda a história. Isto aqui já terminou, já aconteceu. Findou em 70. Tem nada para o futuro aqui, nada para o futuro. Amém? Então, compartilha e ajuda aí teu irmão. Se inscreva no canal para a glória de Deus. Deus te abençoe grandemente. A escatologia é consumada, porque o fim dos tempos para eles, no ano 62, 8 anos, e eles estavam esperando o quê? O cumprimento, né, da palavra de Jesus, que o templo ia cair. E quando o templo caísse, ali para os judeus, foi o fim daquele aion, o fim daquela era, o fim daquela dispensação, ou seja, foi o fim do mundo. O mundo do judeu, o mundo judaico, terminou em 70, aqui ó, no fim dos tempos. Amém? Deus possa te trazer graça e revelações nas Escrituras para a glória do nome dele. Amém? Sou seu irmão Van
E amanhã, se Deus assim permitir, estaremos juntos, trazendo mais um estudo abençoado para a glória de Deus. A paz de Cristo Jesus. A escatologia, ela é consumada. Jesus voltou em 70. Paz de Cristo.